Olá, boa noite, muito boa noite. Boa noite nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, nossa última segunda-feira do ano. Graças a Deus, nossa última segunda-feira do ano. Que bom que chegamos até aqui, graças a Deus. Hoje, segunda-feira, o nosso programa Os Caminhos de Paulo, programa número 25. Graças a Deus, batemos aí o programa de número 25. Que coisa boa, que bondade, graças a Deus, gratidão. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, sempre presente conosco. Gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa que nos permite, que nos instrui, que nos inspira a estar aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, ao seu anjo guardião. Gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui, esse momento de trabalho, de reflexão, de oração, momento de reflexão, momento de preparação espiritual, momento de fortalecimento espiritual, momento de estarmos juntos na mesma jornada e nos instruindo, nos preparando mais espiritualmente e moralmente, para que a gente possa vencer as nossas jornadas, vencer as nossas montanhas, vencer as nossas dificuldades, vencer nesta terra de provas e expiações, nesse planeta educandário, nessa nossa escola de vida, não é? Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, né? Todos vocês, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estão aí sempre nos acompanhando presencialmente aqui pela Associação Espírita Caritas. Gratidão à Associação Espírita Caritas, que nos permite esse espaço para que a gente possa divulgar um pouco mais a nossa doutrina espírita, esse momento de evangelização para nós que é tão importante, não é? Muito bem, estamos aí neste programa Os Caminhos de Paulo, programa de número 25. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nosso programa, Os Caminhos de Paulo, ele tem como objetivo, né, tem como intenção, intuito, como eu disse agora há pouco, nos fortalecermos espiritualmente, nos prepararmos moralmente, não é? Trazer um pouco mais de informações para nós, dentro dessa doutrina que nós somos apaixonados, não é isso? Doutrina espírita que é reveladora e consoladora para nós. Os Caminhos de Paulo são os estudos das cartas de Paulo no nosso Novo Testamento. Então nós já começamos alguns programas atrás, nós estamos no programa de número 25. Nós percorremos toda a história de Paulo, falamos sobre o momento Saulo, sobre o momento Paulo, sobre o momento do encontro de Damasco. Nós falamos bastante sobre quem era Saulo, quem era Paulo. Depois entramos na primeira carta, né? Discorremos, fizemos algumas leituras comentadas a respeito, então, da primeira carta, que é a carta aos Romanos, né? A gente fala a primeira carta, mas assim, na verdade não é que foi a primeira carta escrita, não é? É que em várias constituições dos livros do Novo Testamento, a carta aos Romanos é aquela que vem logo após o Atos dos Romanos, né?
nós também fizemos alguns programas falando um pouco sobre o Atos dos Romanos. Então, a gente fala a primeira carta, mas não significa que foi a primeira carta a ter sido escrita. Muito pelo contrário. A carta aos Romanos, por exemplo, foi uma carta escrita já dentro de uma maturidade do trabalho de Paulo, né? Então, a gente fala a primeira porque foi é a primeira logo depois do Atos dos Apóstolos, vem então no Evangelho, né, a carta aos Romanos. E agora nós já entramos então no estudo das duas cartas direcionadas à comunidade de Corinto, né? Ou seja, a carta aos Coríntios, ok? Quem não assistiu os outros programas, né? Quem perdeu os outros programas, quem está chegando agora, todos estes programas estão lá gravados no canal do YouTube. Temos aqui também no canal do Instagram da Associação Espírita Cartas, mas todos os outros programas, os primeiros programas, os programas anteriores, estão gravados lá no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas também. Basta você acessar lá o canal do YouTube, não é? Fazer a sua inscrição, né? Dar o seu joinha lá, ativar o sininho para receber as atualizações dos vídeos, né? E você vai encontrar lá a playlist Os Caminhos de Paulo, que são então todos os programas anteriores que nós já fizemos. Então, para você que não assistiu os primeiros programas, pode ir lá visitar, assista, curta, compartilhe, não é? Ajude-nos a divulgar estas informações para o maior número de pessoas possível. São informações que não são estritamente orientadas para os espíritas, né? Muito antes, pelo contrário, são informações que é importante que todas as pessoas tomem conhecimento, porque nós estamos falando de algo que é universal, que é o Evangelho de Jesus, não é isso? Então, é claro que aqui nós abordamos de várias formas muito a nossa percepção doutrinária dentro da doutrina espírita. No entanto, são informações para todos os tipos de pessoas, não é? Como diz bem a doutrina espírita, essas informações não são para nós, seres humanos, são para os espíritos. Não é assim? Muito bem, ótimo. Então, já no programa passado, nós já fizemos uma introdução às cartas de Corinto, né, as cartas aos Coríntios. Fizemos uma pequena introdução lá, ok? Então, nós já começamos a falar um pouco, né, o que é a carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios, ela tem assim um tom, né? Ela tem uma pegada muito de lendo as cartas aos Coríntios, nós podemos perceber que aquelas duas cartas são duas cartas muito de orientação de conduta. Por quê? Porque Paulo tinha visitado os Coríntios há 1 ano e meio atrás, há 18 meses atrás. E ele estava em Éfeso, quando então ele recebe as cartas, ele recebe algumas cartas lá dos gentios daquela comunidade de Corinto. Cartas então reclamando para ele problemas que estavam acontecendo naquela comunidade. Problemas de conduta pessoal, problemas de hábitos, problemas de conflitos, não é? Conflitos pessoais, conflitos dentro das relações. E era de se esperar esses conflitos, porque Corinto, uma cidade que era próxima a 2 grandes portos, era uma cidade por onde passavam várias pessoas, uma cidade cosmopolitana, então uma cidade de muita integração de muitas pessoas diferentes. Pessoas de todos os hábitos, pessoas de todas as crenças daquela época. Era uma época aproximadamente, a primeira carta aos Coríntios, escrita em 54 depois de Cristo. Então,
54 depois de Cristo, metade do primeiro século, não é? Depois de Cristo. Então era uma cidade que ainda enfrentava muitos conflitos, conflitos dessa natureza, conflitos de conduta humana, não é? E Corinto era abençoada naquela época por Afrodite, né? Então existia naquela época muita idolatria ainda aos deuses, e lá em Corinto a deusa Afrodite. Então era uma cidade muito voltada ao sensualismo, muito voltada às paixões, muito voltadas às festas, festas que eram extraordinariamente complicadas naquela época, né? Muito bem, então, por causa desses grandes conflitos, a comunidade de Corinto, que tinha pessoas, na sua grande maioria, todos de gentios, ou seja, não eram judeus, não é? Então ali dentro você tinha pessoas de várias naturezas diferentes. E aí então existia esse conflito. E um segundo elemento muito importante. Primeiro elemento, esse elemento da cidade ser uma cidade onde passava e existia pessoas de várias naturezas diferentes, de vários tipos diferentes, de vários costumes diferentes. O segundo elemento importante é a época. Nós estamos falando de 54, 55 anos depois do nascimento de Cristo. Então veja, Cristo, nosso Mestre Jesus, ele é crucificado aos 33 anos depois de Cristo. Então, perceba, 33 anos para 54 anos, 55 anos, nós temos aí 23, 22 anos. Imagina o que pode ter acontecido 22 anos depois da crucificação e morte do nosso Mestre Jesus. Não tinha tempo ainda de ter se concretizado o movimento cristão, de ter se concretizado as doutrinas cristãs, a doutrina de Jesus, o evangelho que estava sendo pregado ali, o evangelho de Jesus. Existia ainda, nós estamos aí num conflito com a velha aliança, com a antiga aliança. Nós temos aí mais de 1.500, 1.600 anos de uma doutrina mosaica, de uma doutrina judaica que vinha ano após ano sendo concretizada. Com a morte do Nazareno, ainda não tinha havido tempo suficiente de perpetuar essa doutrina evangélica, a doutrina de Jesus. Então existia muito esses conflitos ainda, não é? E aí então Paulo, com todo o carinho, com todo o afeto que ele tem por Corinto, pela cidade de Corinto, pelo povo de Corinto, pelos coríntios, ele então tenta, né, ao máximo cuidar dessa comunidade. E por que ele tem esse carinho todo? Né? É um terceiro elemento muito importante que nós precisamos de observar. Corinto é a cidade de Abigail e de Estevão. Quem não teve ainda a oportunidade de ler Paulo e Estevão, convido todos vocês a essa leitura. A leitura do livro de Paulo e Estevão é uma leitura extremamente importante para todos nós. É uma leitura onde vai nos mostrar muito bem esse momento histórico, né? O livro Paulo e Estevão conta principalmente então essa parte, aonde que Abigail, noiva e amada de Paulo, falece também ali, e morre também ali, Estevão ainda na época de Saulo o condena, e aquela condenação naquela época por apedrejamento, Paulo participa do apedrejamento. E Estevão depois de morto, já nos caminhos, durante a missão de Paulo, né, Estevão passa a ser, por orientação do nosso Mestre Jesus, passa a ser então um dos mentores espirituais de Paulo. Olha só que lindo, né? Como isso é maravilhoso, como isso é
como isso é de uma abrangência espiritual, é de uma amorosidade e misericórdia divina esplêndida, não é isso? E a gente pode aprender muito com isso, não é assim? Então é um terceiro elemento importante, né? Nós entendermos o afeto que Paulo tinha pelos coríntios, pela comunidade de Corinto, não é? A comunidade de Corinto, lembrando também que é a primeira comunidade criada efetivamente por Paulo. Paulo cria a comunidade de Corinto quando ele estava lá, então, há coisa de 1 ano e meio atrás, quando ele passava por ali, quando ele iniciava, então, as suas missões. Então, a comunidade de Corinto é criada por Paulo. Então, perceba, é uma comunidade nova, é uma comunidade numa cidade cosmopolitana, é uma comunidade dentro de uma cidade com vários tipos de pessoas diferentes, com várias naturezas diferentes, que enfrentava ainda muitos conflitos comportamentais, não é? Enquanto o evangelho pregava um comportamento mais reto, um comportamento de mais moral, de mais hombridade, de mais ética, de mais retidão das pessoas, mostrando inclusive um lado mais amoroso, um lado de mais amor daquela lei judaica, não é? Então, perceba, é um momento muito complexo, um momento muito crítico, não é? Paulo então escreve essa primeira carta por volta de 54, 55 e a segunda carta por volta de 56, não é? Então, a carta aos Coríntios, ela tem essa tomada. A primeira carta é uma carta praticamente orientada à conduta humana. E a segunda carta é orientada basicamente por orientações pessoais de Paulo. Então nós podemos perceber nas duas cartas esses dois momentos muito importantes. E o nosso intuito aqui, é claro, não é trazer nenhuma parte histórica, nenhuma parte teológica, muito antes, pelo contrário, a nossa intenção aqui com estes estudos das cartas de Paulo é trazer para nós um efeito comportamental. O que nós podemos aproveitar para o nosso comportamento, principalmente o nosso comportamento dentro da doutrina espírita, não é? O que isso pode nos ajudar, o que isso pode contribuir com a nossa jornada, com a nossa evolução espiritual. Para mim, particularmente, principalmente por isso que eu estou aqui nesse projeto, né, que é um projeto que eu tenho de paixão, para mim foi muito importante por causa da minha reforma íntima. Uma reforma íntima da qual eu ainda estou em processo, né? Uma reforma íntima da qual eu ainda estou caminhando com ela, né? Essa reforma íntima, ela é perene, ela não acaba, não é? Muito antes, pelo contrário, ela é iniciada, não é? Nós precisamos de ter esse despertar para a nossa reforma íntima. Se você ainda não começou a sua, eu convido a você a começar o quanto antes. E ela nos acompanha por toda a nossa jornada de desenvolvimento espiritual até o nosso desencarne, não é? Então, a doutrina, as cartas, os estudos das cartas de Paulo, elas puderam me ajudar muito e me ajudam muito até hoje. A todo momento em que eu me deparo aqui com as leituras, com os estudos, com os comentários de Emmanuel, principalmente, com os comentários, né, de vários outros autores aqui por onde a gente mergulha nestes estudos, né? Eu estou sempre me deparando com novos ensinamentos, com novos momentos, né, deste estudo. Como, por exemplo, esse que eu quero trazer para vocês aqui agora, para a gente poder começar o nosso estudo de hoje das nossas cartas, das cartas de Paulo, não é? Eu quero começar o nosso estudo de hoje perguntando para você, trazendo aqui um questionamento, que é um questionamento que me ocorreu. É um questionamento que me ocorreu quando eu estava lá no início
destes estudos. E hoje, ao buscar aqui mais informações para a primeira carta de Coríntios, eu me deparei com essa questão novamente. Qual é a questão? Eu ouço Paulo nos perguntar. Nos fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Nós estamos dispostos a gravitarmos em torno da unidade divina? Nós estamos dispostos a gravitarmos em volta, a girarmos em volta, a vivermos em volta da unidade divina? Por que é importante essa pergunta para nós? Qual que é a diferença? Quais que são os dois eixos por onde nós podemos gravitar? Por onde nós podemos girar? Qual que precisaria ser o eixo, o centro de onde eu estou vivendo, de onde eu estou vivenciando, de onde eu estou experienciando a minha vida? E nas cartas de Paulo, nós, principalmente na carta aos Romanos, nós podemos, na primeira carta, né, que nós trabalhamos lá na carta aos Romanos, se você visitar lá novamente as cartas aos Romanos, você vai perceber esse chamamento de Paulo. Quais os dois eixos? Nós temos um eixo que é o eixo da unidade divina. Ou seja, o eixo que é Jesus. Ou, melhor ainda, o eixo que é o nosso Pai. Nosso Pai, amoroso, justo, perfeito, arquiteto do universo. Esse Pai amoroso e justo que quer o tempo inteiro o nosso bem, o nosso bem-estar. Esse é o primeiro eixo. E qual é o segundo eixo? Que nós estamos, infelizmente, habituados a gravitarmos, a girarmos em torno dele. É o eixo do eu inferior. É o eixo chamado por Paulo o eixo de Adão. Qual que é o eixo de Adão? O eixo de Adão é o eixo do pecado, o eixo do Adão é o eixo da escolha que Adão fez. É o eixo do ego. É o eixo das paixões, é o eixo das nossas más paixões, dos nossos vícios. Então, nós temos uma dificuldade tremenda de fazer essa escolha. Até mesmo por causa das nossas crenças. Até mesmo por causa da forma que nós somos criados. Até mesmo por causa das nossas culturas. Nós não somos criados, por exemplo, como são criados os orientais. Nós, enquanto ocidentais, somos criados para que a gente possa dar mais atenção ao externo do que ao interno. Para as coisas materiais do que as coisas espirituais. Os orientais, eles são mais orientados às coisas espirituais. Então nós temos aí uma diferença, um fator complicador muito forte. E nós temos essa dificuldade, nós queremos estar gravitando em torno do poder divino, em torno de Deus. E o que nos justifica isso?
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, essas duas leis, que é a lei do bem, que está cravada em nossos corações, que está plantada ali em nossos corações, está instalado ali em nossos corações, nós temos uma dificuldade tremenda de praticar essas leis, de gravitar em torno do amor divino, da unidade divina, que é Deus. Nós ficamos entre o pecado e o divino, não é? Muitas das vezes agindo por conveniência. Se é conveniente para mim, eu trato bem, com caridade, eu trato com amor o meu próximo. Se não é conveniente para mim, se eu não o conheço, se eu não sei da sua vida, se é um andarilho, né? um pedinte de rua, eu não trato bem, eu não acolho, eu não amo. Caridade, por exemplo, né? A caridade como Jesus enxergava, como Jesus percebia. Benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Então nós temos uma dificuldade tremenda nos nossos corações a ter o sentimento do bem, a querermos bem às outras pessoas. Nós fazemos isso de maneira conveniente. Muitas das vezes, muitos de nós fazemos isso de maneira conveniente. Não de maneira efetiva, de maneira aberta, de maneira de coração. Onde, na verdade, isso deveria ser a única questão. Não de maneira conveniente, mas sempre. Nós, por exemplo, vários de nós, muitos de nós, inclusive nós dentro da doutrina espírita, temos dificuldade de olhar para o nosso próximo com um olhar espiritual. Entendermos que nós somos espíritos imortais, que nós somos espíritos milenares, que nós somos espíritos antigos, que nós estamos aqui neste corpo enquanto alma, vivenciando, experienciando uma vida onde nós estamos aprendendo a ser melhor. Para que nós possamos continuar, nós enquanto espíritos imperfeitos, estamos aqui por continuar esse aprendizado. Nós esquecemos disso, nós temos dificuldade de entender isso, de nós entendermos que nós somos espíritos imperfeitos e olhar para o nosso irmão também com um olhar espiritual e entender que aqui do lado de lá, que ali naquele irmão também tem um espírito imperfeito que também está buscando a sua evolução, o seu processo evolutivo. Nós esquecemos que nós estamos aqui na nossa melhor versão e que o outro também está na sua melhor versão, no nível dele. Cada um de nós estamos num nível de evolução diferente. Nenhum de nós está como igual. Nenhum de nós. Nós somos únicos. Criados pelo nosso grande Pai, né? Pelo nosso Pai amoroso, que sempre quer, de maneira justa, de maneira perfeita, quer o nosso bem. Não é isso? Então nós temos dificuldade de tratar dessa forma o nosso irmão. Então, por isso a pergunta de Paulo, nós estamos dispostos a gravitarmos, a girarmos em torno, a estarmos em torno desse eixo, ou nós estamos dispostos a viver no eixo do eu, onde o núcleo é o ego? Ou nós estamos dispostos a gravitarmos em torno do eixo que é o divino, que é a unidade divina, onde o núcleo é o Criador? Essa pergunta ela é extremamente importante para nós. Por quê? Porque dentro das duas cartas aos Coríntios, o elemento chave, a questão central das duas cartas está lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que nós chamamos a atenção no programa passado, que é o poema ao ágape. O poema ao ágape. Qual é o poema ao ágape?
o poema à caridade, o poema ao amor, onde ele diz que, mesmo que nós tenhamos tudo, se eu não falar a língua do amor, a língua da caridade, a língua do ágape, que é o estado maior do amor, a essência do amor, só assim que nós conseguimos fazer caridade, se nós conseguimos praticar a essência do amor, o maior do amor. Se nós não conseguirmos fazer isso, não adianta nada a nossa vida. Não adianta nada. Eu posso falar todas as línguas, eu posso ter todas as questões materiais, ter todas as questões espirituais, ter todos os dons. No entanto, se eu não praticar a lei do bem, se eu não praticar a lei do amor, se eu não viver a essência do ágape, que é o amor divino, se nós não vivenciarmos esse amor em nossas vidas, não adianta nada. É como o bronze que tinha o vento, é como o sino que bate por vazio. Então, o momento chave das cartas aos Coríntios, das duas cartas aos Coríntios, é justamente esse momento ali do capítulo 13, que é esse poema ao ágape. Então, se nós não estivermos dispostos a gravitar em torno da unidade divina, que é termos no centro, então, o nosso Divino Pai, nós temos como centro da nossa existência, como referência da nossa existência, o Criador. Se nós continuarmos ainda a vivenciarmos esse eixo que é o eu inferior, que é o ego, nós não conseguimos então avançarmos nessa direção, nessa evolução necessária. Podemos ter o intelectual, podemos ter o cognitivo, podemos pensar a respeito disso. Podemos ter o entendimento, mas se não tiver a ação, se não tiver essa perspectiva, e isso é extremamente desafiador, aí está o centro da nossa reforma íntima. Aí está o cerne da reforma íntima do ser humano. E eu posso falar isso de cadeira, posso falar isso de conhecimento de causa, por causa da minha reforma íntima, que eu enfrento a todo momento, a todos os dias, a todos os instantes da minha vida. Os últimos 7 anos da minha vida, os últimos 8 anos da minha vida, foram 8 anos extremamente desafiadores para mim. Desafiadores para mim. Quando há 1 ano e 9 meses atrás eu achei que eu estava chegando no topo desses desafios, que foi quando então nós enterramos a mamãe, quando a mamãe então desencarna, em 30 de março de 2023, eu achei que eu estava chegando ali num ponto máximo. Logo em seguida, em agosto do mesmo ano, eu tive um colapso interno. Eu acreditei que vencendo isso, eu já estava caminhando melhor, não é? Veio 2024. Como também mais um ano desafiador para mim. Um ano de extremos desafios. Um ano de recuperação humana, um ano de recuperação profissional, um ano de acompanhamento ainda dos últimos momentos do meu pai. E agora, dia 19 de dezembro, meu pai desencarna e nós enterramos o meu pai, o meu líder. Esse que foi durante a minha vida inteira o meu líder aqui na Terra. Que me ensinou profundamente isso que eu estou dizendo para vocês.
o amor, a paciência, a tolerância, o exercício desse amor puro. O meu Pai. Então, quando eu achava que as coisas estavam já caminhando para alguma solução, nós temos ainda o ano de 2024, que graças a Deus nós estamos finalizando, e eu tenho comigo muita gratidão dentro dessa minha reforma íntima, a gratidão por eu ter vivido 58 anos dos 86 anos do meu pai. Graças a Deus, eu pude viver dos 86 anos que o meu pai esteve conosco, esteve aqui na terra. Destes 56 anos eu vivi verdadeiramente 58 anos destes anos dele. Pude aprender muito com os dois. Pude aprender demais com meu pai e com a minha mãe. Então, a minha reforma íntima ainda continua. Porque agora é uma nova percepção, é uma nova visão, é uma nova experiência para mim. É uma experiência, o sentimento que tenho é uma experiência de... E agora? É uma experiência como se eu estivesse saindo de uma das nossas prisões emocionais, né? Nós construímos as nossas prisões emocionais, né? Nós temos esse hábito, né? O ser humano tem esse hábito, né? Ele constrói as suas prisões emocionais. Então, eu estou com esse sentimento, né? Eu estou saindo dessa prisão emocional construída por mim. E agora? O que eu faço com essa liberdade? Vem então as cartas de Paulo. Vem então esse Paulo para me ajudar. Esse Paulo, apóstolo de Jesus, para contribuir comigo, para mim poder entender como é que funciona tudo isso. Então, por isso eu comentando aqui com vocês, qual é, e por isso ele nos faz essa pergunta, estamos dispostos a gravitarmos em torno dessa unidade divina? Para que a gente possa entender tudo isso, entender os movimentos da nossa vida, entender esses movimentos que acontecem conosco da nossa existência. Nós estamos dispostos a isso? A gravitarmos em torno dessa maravilhosa, né, arquitetura onde nós estamos inseridos? Onde nós fazemos parte de toda essa obra divina? Eu gostaria de trazer para vocês aqui um comentário importantíssimo que eu coletei aqui, né, para poder fundamentar um pouco esse nosso questionamento. Esse comentário está no livro de Haroldo Dutra Dias, As Cartas de Paulo, Interpretadas e Comentadas, aqui no capítulo 15, ele faz justamente essa pergunta. E ele traz aqui que para a gente poder atingir para que a gente possa atingir este reino, este eixo que é esse eixo primordial, que deveria ser o nosso eixo de referência, nós precisamos de 3 coisas importantes, 3 coisas necessárias: a justiça, o amor e a ciência. A ciência no sentido de investigar, de aprender, de conhecer a verdade. Então nós devemos estudar, nós devemos desenvolvermos intelectualmente. Nós devemos buscar conhecimento, nós devemos desenvolver habilidades, nós devemos ter atitudes
atitudes mentais que possam gerar resultados em função desse conhecimento e dessa habilidade. Precisamos de ter valores muito bem definidos em nossa vida. Precisamos de ter uma estratégia muito bem construída na nossa experiência de vida, para que a gente possa vencer as nossas provas e as nossas expiações. Ele diz no comentário: todas as criaturas de Deus precisam ser tratadas de maneira equitativa, de maneira equivalente, porque aos olhos de Deus todos são iguais, criados simples e ignorantes. O anjo não é melhor do que o espírito imperfeito. Não é melhor que o verme. O anjo está apenas mais evoluído. Ele é um espírito também, que passou por todo esse processo, antes de nós. E isso é a justiça divina. Então, qual é a justiça divina? Nos dar a oportunidade de vencermos as nossas provas. Não conseguimos aqui, vamos ter outras encarnações. Nós ainda, enquanto espíritos imperfeitos, teremos novas encarnações para que nós possamos avançar nessa direção. Muitos perguntam: para onde nós estamos indo? O que eu vim fazer nessa terra? Por isso a doutrina espírita ela é maravilhosa. Ela é reveladora e consoladora para nós. Ela explica efetivamente, ipsilíteres, palavra por palavra. O que nós viemos fazer aqui? Desenvolvermos. Nós viemos aqui aprendermos a crescermos. Nós viemos aqui para que a gente possa aprender a crescer, aprender a desenvolver, aprender a ser melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Para onde nós vamos? Nós vamos novamente para o plano espiritual. Nós vamos novamente na direção dessa evolução espiritual, dessa jornada. Nós estamos nessa jornada. Somos espíritos imperfeitos, chegaremos a ser bons espíritos e espíritos puros. Todos nós, toda a humanidade, lembram-se do Evangelho? Não faltará ovelha nenhuma. Ele deixa as 99 e vai buscar a que precisa. Então não ficará ninguém para trás. Ninguém. Cada um no seu processo evolutivo, no seu nível evolutivo, no seu tempo, na sua escolha, na sua decisão. Com o seu livre-arbítrio. Então não faltarão ninguém, não ficará ninguém para trás. É para isso que nós estamos aqui e é para lá que nós vamos. Então, essa é a justiça divina. O nosso Pai, amoroso, sempre nos quer da bondade, sempre nos quer como bem-estar, e Ele nos permite, como um Pai justo e amoroso, a nós alcançarmos a nossa perfeição, nos arrependermos daquilo que nós não conseguimos fazer de maneira correta. Ele nos dá a oportunidade do arrependimento, Ele nos dá a oportunidade da escolha diferente, Ele nos dá a oportunidade dessa ascensão. Ele não proíbe ninguém, Ele não impede ninguém. Essa é a justiça divina. Amor é a própria gravidade. Amor é a força que nos atrai para esse eixo. Então essas três coisas são essenciais: o amor, a justiça e a ciência. Então a busca da verdade, a prática desse processo evolutivo e construirmos esse amor ágape, esse amor forte, esse amor caridoso, esse amor excelso, para que nós possamos nos fortalecermos nessa gravitação, nesse giro em torno desse eixo. Estas três coisas são importantes nós exercitarmos
Sempre. Então é importante nós termos esse entendimento. É importante nós construirmos esse entendimento em torno dos estudos que nós fazemos aqui, para que a gente possa entender o que Paulo sugere aos coríntios. Paulo sugere aos coríntios justamente isso. Paulo sugere esse entendimento desse evangelho, dessa boa nova. Paulo sugere o entendimento dessa lei, dessa construção na cabeça daqueles que ele então sugere que sejam melhores. Isso nós podemos aprender para nós. Isso nós podemos e devemos trazer para a nossa compreensão. O que nós estamos dispostos? O que nós estamos dispostos? Nós estamos dispostos a gravitar, a girar, a nos aproximarmos, a nos fortalecermos em torno desse eixo, que é a unidade divina? Ou nós ainda vamos insistir nesse processo de termos como centro nosso o ego, o orgulho, os vícios, as paixões? O nosso esforço, e realmente é um esforço, porque é desafiador, não é fácil, é desafiador exercitarmos justamente este desapego do ego. É um esforço. Nós devemos fortalecermos pelo amor. Se nós não decidirmos isso, nós não vamos conseguir evoluir, nós não vamos conseguir avançar nesse processo evolutivo. As questões pessoais colocadas por Paulo nas cartas aos Coríntios perpassa por essa decisão nossa. Perpassa por essa decisão de decidirmos gravitarmos em torno dessa unidade divina. Trazemos aqui mais alguns comentários, e aqui um comentário das cartas de Paulo ainda comentadas por Emmanuel. Emmanuel traz um comentário muito precioso para nós. As questões pessoais que de início aparecem como pormenores são reflexos de situações gerais que dizem respeito não só a indivíduos em todos os tempos. Na carta aos Coríntios nós vamos poder observar isso. Então, as questões pessoais chamadas a atenção ali por Paulo para os gentios dizem respeito não só a indivíduos de todos os tempos, mas também a comunidades cristãs de todas as épocas. Temos nessas cartas as propostas, exemplos e experiências de como vivenciar o Evangelho e a fé cristã. Como a fé cristã se corporifica, como que ela toma conta de nós, como que nós decidimos em função disso. Gravitarmos em torno, então, dessa unidade divina. É uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Conflitos, choques de ideias, divergências e condutas são fatores que devem permanecer sobre o manto da fraternidade e da caridade.
Meus irmãos, meus queridos, olha, nós só conseguiremos avançar nessa direção da fraternidade e da caridade se nós conseguirmos desenvolver o ágape, se nós conseguirmos desenvolver a essência do amor, que é esse amor divino, colocado lá no capítulo 13 das cartas aos Coríntios, que é o centro das duas cartas. A primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, o momento-chave é o poema ao ágape, que eu convido todos vocês a lerem, releem, estudem, leiam palavra por palavra o que está escrito ali, chamando a atenção para essa essência, para esse amor divino, chamando para o entendimento não só quando é conveniente, mas sempre. Não só por conveniência, mas sempre. No início da carta aos Coríntios, nós temos ali, no capítulo 1, eu gostaria de chamar a atenção aqui de 2 versículos. O versículo 9 do primeiro capítulo, que diz assim: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se Paulo diz na carta, é fiel o Deus que te chamou, é fiel o Deus que te propôs a vida. Qual a dúvida? Por que nós temos dúvidas disso? Porque nós, como eu estava dizendo agora há pouco, nós ainda insistimos em vivenciar o outro eixo. Nós ainda insistimos em vivenciar em torno das nossas paixões, dos nossos vícios, do ego, do orgulho, da vaidade, da teimosia, da impaciência, da intemperança. Nós ainda insistimos em vivenciar uma vida que não são atribuídas aos dons do Espírito Santo. Nós ainda insistimos a nos afastarmos, a nos enfraquecermos. Quanto mais eu me afasto do eixo dessa unidade divina, mais eu enfraqueço. Mais eu me enfraqueço. Então observe. Quanto mais próximo nós estamos, e aí Paulo então chama a atenção aqui no versículo 9, no capítulo 1 da carta aos Coríntios, é fiel o Deus que vos chama a essa comunhão, ou seja, a estar junto. Então, serve e confia. Quero trazer para vocês aqui, para que a gente possa encerrar, o comentário de Emmanuel a respeito desse versículo. Se repontam as horas de crise nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar do trabalho. Mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Então, percebe, se nós estivermos próximos a esse centro divino, comportamentalmente falando, nós treinarmos o nosso mindset, treinarmos a nossa forma de pensar. Quanto mais próximo eu estiver desse eixo divino, mais forte eu estou, mais forte eu fico, mais vigoroso eu me torno. E quando surgem então as incertezas que surgem em nossa vida, nós passamos por isso, é realmente desafiador, nós enfrentamos os nossos desafios, porque nós estamos aqui em função das nossas provas e das nossas expiações.
é um planeta educandário, é um mundo educandário, a nossa vida é um educandário, ou seja, a nossa vida é uma universidade a céu aberto para que nós possamos desenvolver faculdades para que a gente possa vencer as nossas provas e expiações. Então, surgem sim as dúvidas, surgem as nossas angústias, surgem ali as nossas dificuldades. Diante disso, não tema. Se você está próximo desse eixo, fortaleça-se. Agora, se você estiver próximo do eixo do ego, se você estiver centrado no núcleo que é o eu inferior, você enfraquece. Você enfraquece. Nós enfraquecemos. E novamente eu posso dizer de cadeira, a minha reforma íntima tem me ensinado a todo momento que eu preciso de estar fortalecido. Então convido você a pensar sobre isso. Convido você a se fortalecer. Como? Decida gravitar, decida estar em torno da unidade divina. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que beleza, que bondade, gratidão infinita, esse nosso último programa do ano, programa de número 25, muito aprendizado, muita instrução belíssima, muita intuição maravilhosa, espero que as nossas palavras possam ter chegado em seu coração e ter encontrado acolhimento em seus corações, para que isso possa reverberar em sua vida de maneira bela, de maneira bondosa, de maneira amorosa, de maneira abençoada em sua vida. Feliz Ano Novo para você que nos acompanha. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores que sempre estão aqui presentes conosco, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que nos acompanharam presencialmente, nossos irmãos encarnados e desencarnados, você que nos acompanha presencialmente aí, né, a todo momento. Gratidão, gratidão a todos vocês. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam estar sempre contigo, que as bênçãos do Mestre Jesus e as bênçãos do nosso Pai Maior possam alcançar o seu coração, a sua família e o seu lar, onde quer que você esteja, e que esta virada de ano possa ser efetivamente uma virada verdadeiramente cheia de amor, cheia de bondade, cheia de coisas boas, cheia de bons projetos, bons objetivos. Entre com o pé direito. Não é isso? Feliz Ano Novo. Beijo no coração. Bom final de segunda-feira, boa semana, uma semana abençoada, e nós nos vemos o ano que vem, se Deus quiser. Forte abraço, beijo no coração. Deus abençoe.